Amada Igreja do Senhor, vamos abrir a Escritura no profeta Isaías, irmãos, capítulo 6. Hoje à noite, encerrando a nossa conferência, o tema da nossa conferência, Cristo, o Rei dos Reis, e eu quero pregar uma mensagem final com esse tema também, Cristo, o Rei dos Reis. Então nós vamos abrir no profeta Isaías, capítulo 6, e vamos todos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto, irmãos. Do verso 1 ao verso 5 apenas. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, é com gratidão, Senhor Deus, que nós nos apresentamos diante da Tua face, diante do trono soberano da graça, com alegria, Senhor Deus, por nos dar Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Senhor. Agradecemos pela salvação maravilhosa, agradecemos pelo cuidado do Senhor conosco, mas especialmente, nosso Deus, como os Teus súditos, Teu povo, agradecemos porque Tu és o nosso Rei. O Senhor é o Rei de toda a terra, de todo o universo. É o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós Te louvamos por isso, Pai. Em Cristo Jesus, nós suplicamos que o Senhor conduza a Tua palavra hoje ao encontro de cada coração que está aqui essa noite. E opere, Senhor Deus, poderosamente, trazendo salvação aos que não creem em Cristo, trazendo arrependimento, Senhor Deus, e edifique o Senhor a Sua igreja, aqueles que já são chamados pelo Teu nome, Senhor Deus, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Assim, nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa passagem, ela é realmente maravilhosa, porque nós temos uma imagem aqui muito gloriosa. Nós não vimos o que Isaías viu, mas Isaías descreve perfeitamente aquilo que ele viu nessa imagem tão poderosa aqui no capítulo 6. Mas é interessante porque quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em alguma coisa, não é verdade? Quando você põe os seus pensamentos no grande Criador e no grande Rei do Universo, como você pensa? Quando você pensa Deus, o que você pensa? O que você vê nos seus pensamentos? Que imagem vem à sua mente? Quando você medita nessa passagem que nós acabamos de ler do profeta Isaías, capítulo 6, e você se põe no lugar de Isaías, como se você mesmo fosse o profeta que estivesse recebendo aquela visão maravilhosa, gloriosa. Se você estivesse naquele lugar, olhando para o trono celeste e para Deus assentado no trono,
o que você imagina? Que imagem de Deus sentado no trono vem até a sua mente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que vocês veem aquele Deus que existe nas pinturas por aí? Um homem velho de barba branca, que se assenta no trono glorioso como um rei? Ou vocês têm uma imagem diferente? Que tipo de imagem vocês têm? Vocês olham para o trono e veem um trono vazio, porque um espírito invisível está ali, vocês não conseguem contemplar. O que vocês veem quando pensam em Deus? Alguns judeus consideravam pecado, vejam só, consideravam pecado imaginar a aparência de Deus na própria mente. Eles diziam que você não deveria tentar pensar na aparência de Deus, tentar formar na mente a aparência de Deus, porque isso por si mesmo já seria pecado, visto que ninguém jamais viu a Deus, e nem há qualquer tipo de descrição de Deus na Escritura, de como Ele é. Não há isso na Bíblia. Mas veja, a nossa passagem começa mencionando a morte de um rei. Isaías diz, no ano da morte do rei, é o que diz o nosso texto. E o profeta está se referindo ao rei Uzias. Essa menção na morte do rei é mais do que uma aparência, mais do que uma referência histórico-temporal. É claro que, sem dúvida nenhuma, existe uma referência de tempo aqui, que serve como um marcador histórico, porque Isaías está dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, naquele ano ele teve a visão gloriosa de Deus assentado no seu trono. Mas parece que, além dessa referência, ou desse marcador histórico, parece que há uma espécie de contraste proposital entre Uzias, o rei, e Deus, o grande rei. Parece que há um contraste aqui e nós vamos observar isso de maneira mais exata. Uzias reinou em Judá, inicialmente sendo corregente. O seu pai, Amazias, era o rei, e Uzias reinava junto com seu pai. Depois que o seu pai morreu, então Uzias passou a reinar sozinho. E o nome do rei Uzias também é significativo. A palavra Uzias significa Iavé é força. É isso que significa o seu nome. Iavé, que é o nome de Deus, ou Javé, é força. Inicialmente, Uzias foi um bom rei. Ele foi vitorioso em muitas das batalhas que ele travou contra os filisteus. Ele também saiu-se vitorioso quando disputou batalhas com os povos árabes ali ao redor de Israel. O território de Judá foi muito fortalecido no seu reinado. Depois de Salomão, nenhum rei foi tão eficiente quanto o rei Uzias. Nenhum rei conseguiu elevar Judá como o rei Uzias. Então, depois de Salomão, o grande rei, o mais eficiente rei, foi Uzias. Então, ele foi, de fato, um rei que teve pontos muito positivos no seu reinado. Mas, diante de tantas proezas que Uzias fez, isso acabou fazendo dele um rei orgulhoso. E os últimos anos de Uzias, ele se encheu de orgulho, de soberba, e caiu em pecados diante de Deus por causa dessa transgressão. E ele chegou mesmo, irmãos, ao ponto de desafiar o sumo sacerdote, ministrando na casa de Deus, como se ele pudesse fazer isso. Mas ele não podia. Ele não era um sacerdote de Deus, ele era o rei que o Senhor havia colocado para reinar em Judá. Mas não havia dado ou conferido a Uzias poderes sacerdotais, autorização especial
que os sacerdotes tinham da parte de Deus, Uzias não tinha isso, mesmo assim, decidiu ministrar na casa de Deus, no templo, como se fosse um sacerdote, meus irmãos. E por causa dessa transgressão, Deus lançou sobre ele uma doença de pele, muito provavelmente lepra. Então, Uzias está ministrando na casa de Deus como se fosse um pastor ou um sacerdote, e ele não podia fazer isso, e Deus o castiga na mesma hora, dando a ele uma doença, lepra, uma doença de pele, provavelmente seria mesmo lepra. Então o rei Uzias, ele passou a ter uma outra vida. Ele foi afastado das atividades do reino e ele não podia mais ir ao templo de Deus porque estava doente com lepra. Ele estava impuro e os homens impuros, segundo a lei de Deus, não podiam entrar na casa de Deus. Eles precisavam se purificar. E homens com lepra, a lepra era uma imundícia. Enquanto não sarasse, eles não podiam entrar na casa de Deus. E Uzias estava naquela situação, isolado, e não podia entrar na casa do Senhor. Daí em diante, Uzias passou a viver todos os seus dias isolado numa casa. Ele não exerceu mais nenhuma atividade significativa como rei. Ele ainda era o rei, mas não podia mais ter contato com ninguém, não podia mais morar no seu palácio. Ele foi tirado para uma casa afastada, ele não podia mais ir à casa de Deus, ele foi afastado da casa de Deus por causa da impureza. E quando Uzias morreu, por causa da lepra, ele não foi sepultado no cemitério dos reis de Judá. Uzias também teve um reinado longo, que durou cerca de entre 41 e 42 anos de reinado. Ele foi rei durante 40 anos, de 40 a 42 anos em Israel. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve a sua visão maravilhosa. Agora, deixe-me lhes mostrar, meus irmãos, o cenário geral dessa visão que o profeta aqui apresenta, dessa visão arrebatadora que Isaías teve. A visão foi realmente impressionante se nós olharmos aqui para ela. Mas veja, panoramicamente, o que Isaías viu? Primeiro, Isaías está, na sua visão, ele vê o templo celeste. Eu sei que vocês gostam de vir à igreja, vocês gostam de vir a esta casa aqui, porque aqui é a casa de adoração. É só uma casa de pedra, mas nós cuidamos tão bem dela. Nós reparamos, pintamos, nos esforçamos, gastamos do nosso dinheiro para tentar melhorar alguma coisa. Fazemos tudo que está ao nosso alcance, porque gostamos daqui, porque nós sabemos que aqui é a casa de Deus. Nós sabemos que aqui Deus fala conosco, deste púlpito Deus fala conosco, e nós amamos estar aqui. Agora, meus irmãos, o que Isaías viu foi literalmente a casa de Deus nos céus, o templo celeste. É ali que Isaías vê. Isaías também, além de ver o palácio de Deus, ele vê o próprio Deus reinando, sentado no trono. O texto diz que a visão de Isaías é que o Senhor está sentado no trono real. Vocês sabiam, irmãos, que no mundo antigo, na época dos reis, dificilmente uma pessoa poderia chegar à sala do trono do rei. Isto significa dizer que as pessoas geralmente não viam nem o trono do rei. Era mais fácil ver o rei do que ver o trono em que ele se assenta, porque o aposento era um aposento especial. Às vezes você viu o rei passando na rua, com a carruagem, com os cavaleiros ao lado ali protegendo. Você poderia ver de longe o rei. Às vezes via o rei na sacada ali do castelo. Mas para entrar lá no seu aposento, aonde estava o trono real, aonde ele se assentava, e os seus súditos mais leais estavam ali para ouvir suas ordens,
As audiências públicas que aconteciam na Idade Média, por exemplo, na época dos reis, elas aconteciam em tempos esporádicos, não era sempre. Então Isaías tem essa visão magnífica de estar no palácio de Deus, vendo Deus reinando, assentado no trono majestoso. Ele também viu todo o séquito divino. A palavra séquito, ela tanto significa as vestimentas de Deus, como também aqueles que estão em volta de Deus. Os súditos, os príncipes, aqueles homens mais achegados que fazem parte da corte divina. Isaías viu tudo isso. Ele viu os anjos, os serafins, os seres viventes. Ele também viu a santidade que há na presença divina. A imagem de Isaías 6 revelou todas estas coisas para ele. A glória de Deus, a santidade de Deus. Isaías viu e ouviu os anjos cantando e celebrando no céu de maneira ininterrupta. Veja, ele descreve os anjos e serafins voando ao redor do trono de Deus e louvando a Deus, cantando, exaltando o Senhor que está reinando no trono. Isaías também viu que quando os anjos cantavam, as portas do templo tremiam, como se um terremoto estivesse acontecendo ali. Que imagem, irmãos! Que glória poderosa! Que coisa tremenda é essa visão de Isaías 6. E quando ele vê tudo isso, quando o profeta percebeu a presença de Deus pela fumaça que enchia todo o templo, a reação dele também foi impressionante. Diante da visão espetacular de Deus reinando desde o seu templo glorioso e de toda a santidade do céu, Isaías se encheu de medo, pavor. Ele ficou temendo pela própria vida por causa da sua impureza, em contraste com a santidade do céu, a santidade de Deus. A visão do profeta Isaías, irmãos, é maravilhosa demais para nós passarmos por ela dessa maneira que eu estou fazendo aqui, apenas panoramicamente, sem pensar nela em seus detalhes. Há muita glória nessa aparição, nessa visão de Deus que Isaías tem para nós apenas falarmos de maneira mais generalizada aqui. Coisas grandes e tremendas como essas que Isaías viu e ouviu, exigem de nós um olhar mais cuidadoso, uma reflexão mais apurada. Então, essa noite nós vamos observar os detalhes da passagem e, com esses detalhes, os contrastes que nós encontramos entre o rei Uzias e Deus, o Rei dos Reis. Em primeiro lugar, o contraste introdutório. O rei que morreu e o rei que é imortal. No ano da morte do rei, diz Isaías, eu vi o rei no trono. No ano em que aquele homem que era o rei de Judá morre, ele vê o rei que nunca morre, Deus, o Senhor. Isaías começa descrever a sua visão dizendo o seguinte: no ano da morte do rei, a sua maravilhosa visão se passou no mesmo ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, cujo nome significava Yahvé é força, agora estava morto. Não havia mais nenhuma força em Uzias, naquele rei humano. O seu nome, Yahvé é força, continuava sendo uma verdade. Yahvé é força, mas Uzias não tinha mais força. Uzias estava morto, já aqui sepultado, não existia mais. Não havia mais nada nele, seu cadáver estava distante. Mas estando morto o rei Uzias, Isaías viu aquele que nunca morre.
Isaías viu aquele que é imortal em sua natureza, indestrutível, forte, poderoso, Yahvé, o Senhor de toda a terra. Esse é um contraste maravilhoso, irmãos, porque diante de Isaías está aquele que é mortal e aquele que é imortal, aquele que é indestrutível e aquele que foi destruído pela morte. Veja o contraste destes dois reis. Deus é descrito aqui com dois termos diferentes na passagem. Primeiro, quando é dito que Isaías viu o Senhor, a palavra que é traduzida por Senhor aqui nas nossas Bíblias é a palavra Adonai. Se você olhar na sua Bíblia, não estará com letras maiúsculas, estará apenas com a primeira letra maiúscula, Senhor. Veja aí. No ano da morte do rei, eu vi o Senhor. É assim que está escrito na Bíblia de vocês. Aqui não se menciona o nome Yahvé, o nome de Deus, mas o nome Adonai. E o nome Adonai significa literalmente o soberano. Isaías está dizendo, então, realçando o nome realça esse caráter real, em contraste com o rei humano Uzias. O soberano é o rei. Num certo sentido, não absoluto, Uzias, nos seus dias, era o soberano de Judá. Mas o que Isaías está dizendo é que no ano em que aquele soberano morre, ele viu aquele que é absolutamente o soberano, o grande rei que nunca morre. Isaías viu o soberano Deus em seu trono, reinando absolutamente, sendo adorado no céu. O rei terreno estava morto, mas o rei celestial continuava vivo. Esse é o contraste. Um rei morre, o outro está vivo, nunca morre. Mesmo considerando o reinado de Uzias longo, tendo reinado mais de 40 anos, o seu reinado chegou ao fim. Ele se tornou rei e deixou de ser rei quando a morte o apanhou. Mas aqui nós temos outro contraste, irmão, porque o reinado de Deus não tem fim. O reinado daquele que é o grande soberano é eterno. Deus reina desde os séculos dos séculos e reinará eternamente. Você sabe, todos os reis da terra já morreram, ou ainda vão morrer, os que ainda agora mesmo estão vivos. E a palavra rei aqui deve ser entendido no sentido máximo de autoridade. Governos, presidentes, toda a autoridade, até os ditadores, todos eles ou já morreram ou irão morrer um dia. E o seu governo vai acabar. Por mais longo que seja, por mais duradouro que seja, o reino deles vai acabar. Mas o reino de Deus é eterno. Ele reina para sempre. A visão de Isaías nos diz que a vida e o reinado dos homens têm fim, mas o reinado de Deus é inabalável, igreja, é para sempre. Deus continuava assentado no trono, o trono eterno em que Ele nunca deixou de assentar-se, o trono de glória. Deus estava com toda a sua majestade, reinando poderosamente e sendo louvado pelos seus súditos celestes. Essa é a visão que Isaías é levado através dos seus olhos, dos seus sentidos, ao palácio do grande rei soberano e aos súditos celestes, os anjos de Deus, adorando e celebrando aquele grande rei que reinava e reina ininterruptamente. Em segundo lugar, o profeta Isaías afirma claramente, ele diz: eu vi o Senhor. Aqui nós temos uma coisa muito grande para explicar, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, o profeta diz: eu vi o Senhor. E ele diz isso duas vezes. Veja, no versículo
5, ele diz de novo: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo que viu a Deus, viu Deus no seu trono, e ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer porque viu Deus. Lembra da história dos judeus? Se você imaginar a aparência divina em sua mente, você já está pecando. E Isaías não só imaginou, ele viu Deus. E ele diz: ai de mim, estou perdido, estou arruinado. Sou um homem impuro. E além disso, os meus olhos viram Yahvé dos exércitos. Meus olhos viram Deus. Irmãos, era impossível para qualquer criatura ver o Senhor, Deus, e continuar vivo. Pensem nisso. Mesmo os anjos que não têm pecado cobrem os olhos diante de Deus. Olha o texto: os serafins estão voando com outras 2 asas, eles cobrem o rosto para não ver o Senhor, por causa da glória do Senhor. Que dirá os homens pecadores? Não é à toa que Isaías diz: estou perdido, vi o Senhor, vou morrer. E essa era a verdade. Várias vezes na Bíblia, Deus adverte que ninguém pode vê-lo. Você tem desejo de ver a Deus, irmão? É aquilo que você mais deseja, é ver a Deus. Se você vê, você morre. Deus adverte isso. Gideão achava que fosse morrer só pelo fato de ter visto o anjo do Senhor face a face. Juízes capítulo 6, verso 22. Ele diz: ai, vou morrer porque vi o anjo de Deus face a face. Deus disse para Moisés: não pode ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. Quem me vê, morrerá. É o que o Senhor Deus está dizendo. No Evangelho de João está escrito, veja: nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o declarou. Somente Jesus Cristo, queridos irmãos, pode ver Deus face a face e continuar vivo. Vocês percebem? Na história humana, ninguém nunca viu a Deus. Ninguém. Isaías viu. Ele está dizendo, a Bíblia está dizendo: eu vi o Senhor assentado no trono. Mas o Senhor havia dito que ninguém poderia vê-lo e viver. Então essa passagem não é tão fácil como parece. Além disso, Deus é Espírito. Lembra? A nossa confissão diz que Deus é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem formas. Como você pode ver um Espírito? Qual é a forma de um Espírito? Um Espírito não é matéria, ele não tem um formato. Ele é diferente dos homens, ou dos animais, ou de qualquer ser material. Um Espírito não tem aparência. E a Bíblia diz que Deus é Espírito, irmãos. Um Espírito não pode ser visto exatamente porque é um Espírito e tem as qualidades de um Espírito. Contudo, o texto bíblico é claro em afirmar que Isaías viu o Senhor. A visão não deixava transparecer qualquer dúvida de que era o próprio Deus que ele tinha visto no trono. E Deus estava reinando no seu trono de majestade e de glória, e estava sendo adorado. Era o próprio Deus, só Deus é adorado. Estava sendo adorado pelos anjos. Mas se Deus não pode ser visto, irmãos, como foi possível que Isaías o tenha visto?
O rei Uzias foi visto por todo o povo do seu tempo, porque era um homem. E qualquer pessoa podia olhar para o rei quando tivesse uma oportunidade. Olhar para o rei Uzias ou para qualquer outro rei humano não traz morte a ninguém. Ninguém, ao olhar para um homem, cai duro morto só porque olhou para um homem. Mas era isso que acontecia, segundo a Escritura Sagrada, se alguém olhasse para Deus, não viveria mais. Uzias só não foi visto quando foi acometido de lepra e teve que se esconder por causa da sua impureza e da sua imperfeição. Deus não pode ser visto por ninguém, justamente por causa da sua pureza, da sua santidade, da sua glória e da sua perfeição. E por ser Deus, exatamente pelo fato de ele ser Deus, ele não pode ser visto. Então, como Deus pôde ser visto pelo profeta? Isso aqui é muito importante, irmãos. Talvez, às vezes parece que é como se fosse um quebra-cabeça, não é? Ou alguma coisa contraditória. Deus não poder ser visto e, ao mesmo tempo, pessoas verem Deus, como Isaías viu a Deus. Então, como explicar isso? Na Bíblia existe um fenômeno que nós chamamos, os teólogos, de teofania. E a teofania é uma palavra que significa, ela é a junção de duas palavras gregas, a palavra theos, que é a palavra Deus, e a palavra phainen, theophainen. A palavra phainen significa manifestar ou mostrar. Então, quando você junta essas duas palavras gregas, surge a palavra teofania, que significa Deus se mostrar, Deus se manifestar visivelmente, Deus aparecer para alguém. Agora, se ele é um espírito invisível, sem corpo, sem forma, como se deu essa teofania? A identidade da teofania ou dessa aparição divina era o próprio Cristo pré-encarnado. Isaías viu o Senhor Jesus Cristo exaltado em sua pessoa humana e divina e gloriosa. Quem estava sentado naquele trono? Quem Isaías viu? Deus, em Cristo Jesus. Mas como Cristo Jesus pode ter aparecido para Isaías se ele ainda não tinha nascido, vindo ao mundo em carne? Exatamente, a teofania é uma manifestação. Neste caso, é uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Por isso nós chamamos de o Cristo pré-encarnado, ou seja, antes dele vir ao mundo, antes de ele encarnar, se tornar homem, ele aparece na mesma forma a Isaías 700 anos antes. Isaías viu Cristo reinando, exaltado, cheio de glória. A imagem, irmãos, não deve ser a imagem de Cristo que Isaías viu aqui, não deve nos chamar a atenção ou nos fazer duvidar, nos chamar a atenção no sentido de duvidar do que Isaías viu. Talvez você pense o seguinte: tudo bem, Isaías viu Deus e toda a glória de Deus, mas quando Deus se faz carne em Cristo, aquela glória parece diminuir, porque ele se torna homem. Mas isso não é verdade. Várias vezes Jesus Cristo deixa isso claro. Apesar de ser homem, ele é Deus eterno, todo glorioso. A glória de Deus é intrínseca ao seu ser. Ele não recebe glória para ter glória. Glória faz parte da sua natureza, porque ele é glorioso em si mesmo. Então nós não podemos achar esquisito o fato de ele ter se admirado e a visão ter sido tão espantosa. Veja, em Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão de Jesus Cristo depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado dos mortos. Apocalipse capítulo 1, do verso 10 ao 18. Vejam a visão de Cristo, Jesus,
que o apóstolo João teve aqui no livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículos 10 até o 18. João diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, no domingo, e eu vi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 12: voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze polido, e como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em toda a sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. O texto não diz que Isaías caiu como morto quando viu Deus no trono. O texto diz que ele ficou assombrado e dizendo: eu vou morrer porque eu vi Deus. Mas quando João vê Cristo, ele se assombra tanto que ele desmaia e cai como um homem morto no chão, assombrado com a visão de Cristo. Veja, o texto diz ainda: ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou ele que vive e que estava morto e que estou vivo para sempre. Amém? E tenho as chaves do inferno e da morte. Veja as palavras finais: eu sou aquele que esteve morto e estou vivo agora, vivo para sempre. Cristo. João vê Cristo. Isaías, capítulo 6, vê Cristo pré-encarnado. Essa é a visão que alguém pode ter de Deus e não morrer. Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o terceiro ponto é que Isaías viu o trono em que o Senhor estava sentado e o séquito ou a orla do manto de Cristo. Em relação ao trono, é dito que o Senhor está assentado sobre ele, numa clara figura de governo. Quem se assenta no trono é quem tem autoridade, é o rei, é o soberano, Adonai, é Cristo que Isaías vê assentado no trono e governando. E aquele trono na Bíblia é o trono de poder, o trono da justiça, o trono do juízo implacável e o trono da maravilhosa graça de Deus. Ele vê o trono majestoso, irmãos, e somente Deus se assenta sobre ele. Isaías descreve o trono como sendo alto e exaltado. Essa visão também fala muito, porque aquele é o mais alto de todos os tronos que já existiram. Nenhum trono na terra é tão elevado, exaltado como o trono em que Deus se assenta e reina eternamente. O trono de Deus está no lugar mais alto, irmãos, e é também o mais exaltado. O trono do rei Uzias de Judá foi admirado no seu tempo, mas logo aquele trono seria abalado, logo aquele trono não mais existiria. Mas o trono de Deus é para sempre.
A glória do trono ou do reinado do rei Uzias, ou de qualquer outro rei da terra, não pode ser comparada com a glória de Deus e com o trono de Deus, o trono do Senhor. Várias vezes a Bíblia faz menção ao trono de Deus. Se assenta no seu trono, do seu trono reina com justiça, do seu trono julga. Chama a Escritura de trono da graça, porque de lá Deus derrama graça àqueles que não merecem o seu favor. Isaías também faz menção ao séquito ou às vestimentas do soberano Deus. As vestimentas reais em si mesmas também eram muito impressionantes, irmãos, embora as vestimentas em si não fossem a coisa mais impressionante. Impressionante era quem estava vestindo aquelas roupas, mas as próprias vestimentas deixaram Isaías perplexo, irmãos. Os reis antigos, eles costumavam usar uma capa. Então eles andavam e tinha uma capa, e aquela capa às vezes tinha uma cauda alongada, e era como o vestido de uma noiva. Quando entra, ela tem aquele véu, e aquele véu, a grinalda ali, o véu é muito grande. E os reis, quanto maior fosse a capa, aquilo era um sinônimo ou uma espécie de mensagem de quão glorioso ele era. Isaías diz que as abas do trono divino enchiam tudo, eram enormes, gigantes, para mostrar também a grandeza e a glória do Senhor. E finalmente, meus irmãos, em quarto lugar, havia ali a presença dos serafins, diz a Escritura. A única vez que a Bíblia fala de serafins é nessa passagem de Isaías capítulo 6. Não há mais nenhuma outra menção na Bíblia, nenhum outro lugar você vai encontrar serafins, senão aqui em Isaías capítulo 6. E a Bíblia diz que estes serafins tinham 6 asas cada um deles. Não tem nenhuma descrição mais detalhada da aparência, de como eles eram aqui, mas o termo serafim às vezes é aplicado a serpentes ou dragões. Na antiguidade, essa palavra era aplicada a esses animais, ou serpentes ou dragões. Mas também a palavra serafim significa abrasador, que queima, fogo. Então, os seres que estavam ali, os serafins, que estavam ao redor do trono de Deus, eles eram seres que tinham essa aparência abrasadora, como o próprio nome diz, como chamas de fogo ao redor do trono de Deus. E o fogo, muitas vezes na Bíblia, está relacionado à pureza divina, a Deus purificando, e Ele purifica pelo fogo. Irmãos, todas essas imagens que nós temos aqui, elas apontam para a glória incomparável deste Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem Isaías viu. Quando você pensa em um grande rei, quando você imagina um homem poderoso, uma nação governada por um homem muito poderoso, muito respeitado, reconhecidamente eficaz, uma certa admiração, ela toma conta da gente. Você olha para uma pessoa assim e você fica, puxa, que grande homem, fez grandes feitos. Mas ninguém, irmãos, nenhum dos reis da terra se compara com o Rei Cristo Jesus. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Em Apocalipse está escrito que quando o Senhor Jesus Cristo vier no seu cavalo, essa é uma imagem figurada, vier no seu cavalo vitorioso com uma espada nas mãos, na sua coxa estará escrito Rei dos Reis. Rei dos Reis. É Ele que Isaías viu no trono, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho uma aplicação a fazer a vocês essa noite, meus irmãos. Apesar de que nessa passagem há muitas aplicações, mas eu quero me concentrar somente em uma hoje. Assim como o profeta Isaías, você pode ver o grande e soberano Rei do Universo. Mas a única maneira de vê-lo e permanecer vivo
é olhando para Jesus Cristo, é buscando o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele. Nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia Ele dizendo: eu sou Ele, em referência a Yahvé. Jesus Cristo é Deus. Se Cristo é o Rei que Isaías viu e Ele é Deus, Cristo é o Rei dos Reis, irmãos. Isaías viu Cristo na sua pré-encarnação e essa é a razão de Ele continuar vivo e não morrer. Jesus disse: quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, se você que é um servo de Deus e tem desejo no coração de ver a Deus, lembre, você tem que ver Cristo. Busque ver Cristo. Não pense: eu quero ver as 3 pessoas da Trindade, eu quero ver o Pai como Ele é, eu quero ver o Espírito como Ele é, e eu quero ver Cristo. Você não pode. Você só pode ver Cristo. É somente Ele. Ele tem a forma humana. Ele pode ser visto e adorado. E somente Ele, irmãos. Alegre-se porque Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu grande Rei e o Rei dos Reis. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor seja para sempre louvado. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos agora orar e vamos celebrar o Senhor. Obrigado, nosso Deus. Esse dia foi muito bom, Senhor. Nós guardamos o Teu Shabat cristão. Celebramos o nome do Senhor nesta manhã de maneira maravilhosa. Exaltamos e glorificamos o Senhor. E agora à noite, nosso Deus, mais uma vez Tu nos dá a oportunidade de nos reunir como Teu povo e adorar, cultuar, louvar, bendizer a glória do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Nós aprendemos, Pai, ao longo desse dia, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Rei da criação, é o Rei do mundo espiritual, é o Rei dos judeus e é o Rei de toda a terra, o Rei do universo, o Rei dos Reis. Que o Senhor seja para sempre louvado pela Tua igreja, Senhor Deus. Que Jesus Cristo, nosso Rei, esteja sempre com o rosto voltado para nós, para nos ajudar e nos abençoar. Guarda-nos, Senhor Deus, poderosamente, pelo Teu Espírito Santo, dirige nossos passos. Salve pecadores, Senhor Deus. Pela Tua palavra, Deus Todo-Poderoso, envia o poder para salvar. Abre os corações e as mentes, Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa. Sê conosco, Deus, hoje e para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém.